Olá pessoal, professor Matheus Martins aqui novamente, mais uma videoaula de História, hoje encerrando, ou pelo menos nesse episódio, encerrando a sequência de videoaulas que falam sobre crise de 29, com o conteúdo relativo ao governo do Franklin Delano Roosevelt e o processo do New Deal, de transformação da política econômica norte-americana, abandonando velhos preceitos do laissez-faire, laissez-passer, da autorregulação do Estado, da mão invisível que produz um equilíbrio no Estado, para adotar medidas de intervenção estatal na economia. Eu estou testando aqui, fazendo várias possibilidades de vídeo e gravação, e nessa plataforma agora que eu estou utilizando, eu vou tentar, para diminuir, compactar o peso dos vídeos, que vai facilitar o acesso de vocês a eles e também a minha edição, mostrar meu rosto um pouquinho no início, voltar no meio se tiver uma explicação necessária e chegar ao fim para fazer um resumão de novo. Mas durante a aula per si, eu vou evitar estar com duas câmeras, porque faz com que o processamento do vídeo fique numa capacitação muito mais alta do que meu computador aguenta. Então eu espero que seja ok para vocês, que vocês sejam compreensivos comigo e que a gente possa andar dessa forma, beleza? Mas qualquer coisa, depois a gente conversa, vocês fazem a crítica e me avisam o que é que está funcionando melhor ou não. Tchauzinho por enquanto e daqui a pouco eu volto aqui, embora minha voz continue. Vejam, crianças, falei para vocês que nossa aula hoje vai lidar com o governo desse menino, que é o Franklin Delano Roosevelt, talvez o presidente mais amado da história dos Estados Unidos. Porque ele foi o camarada que foi responsável por conseguir reerguer a economia norte-americana depois dela passar pelo afundamento, pela pior crise de sua história. O Roosevelt, além de tudo, ele marca uma quebra do paradigma de política econômica dos Estados Unidos, mais uma vez, passando de uma disciplina na não intervenção do Estado na economia, uma crença ilimitada no liberalismo. A gente já falou aqui que a crise de 29 é o cemitério do liberalismo, da autorregulação do Estado, da autorregulação da economia, dessa perspectiva de mão invisível do mercado, atuando para equilibrar os processos de produção. Isso tudo acaba com a crise de 29 e digamos que o Franklin Delano Roosevelt é o coveiro desse processo de liberalismo na economia norte-americana, embora ele venha a ressuscitar de outras formas o liberalismo um pouco mais tarde. Mas quem é o Roosevelt, de onde ele veio e quais são as perspectivas que ele professa? Isso é interessante a gente pensar. O Roosevelt está associado ao Partido Democrata. Vale a gente lembrar que o presidente anterior ao Roosevelt, o Herbert Hoover, é um presidente republicano e ele tenta a reeleição contra o Roosevelt, mesmo sendo o camarada que é responsável pela crise de 29, ou pelo menos pela política econômica de superprodução estimulada pelo Estado norte-americano, na medida em que não regula a economia e que acaba degringolando na crise de 29. Essa oposição entre partidos vai fazer com que fique muito claro para a sociedade que a demanda do Hoover e dos republicanos é seguir dentro do procedimento de livre produtividade, enquanto o Roosevelt, por outra perspectiva, tenta adotar e passar na campanha essa imagem de que é favorável à intervenção do Estado na economia, mas não uma intervenção qualquer, um princípio regulador propriamente dito e mais um princípio desenvolvimentista. Veja só, não significa a intervenção no Estado estancar os processos econômicos de crescimento dessa sociedade ou do capitalismo. Não é disso que se trata, mas sim de regular o que vai ser desenvolvido e o que precisa ser estancado para evitar crise de superprodução. E é essa perspectiva muito clara que o Roosevelt vai passar para a sociedade norte-americana, tanto que dos 51 estados, ele só não ganha do Hoover, que é o camarada que está concorrendo à reeleição contra ele, em 5 estados. Isso é muito forte. Isso faz com que ele seja eleito com uma força, com um apelo popular gigantesco.
E quando chega ao poder, ele vai implementar um plano de desenvolvimento da economia norte-americana baseado nos ensinamentos do economista inglês Maynard Keynes, que é um grande crítico ao processo do liberalismo que leva à crise de 29. Os ensinamentos do Keynes podem ser entendidos a partir do preceito do keynesianismo. Basicamente, isso fazendo uma explicação bem rasa do que é o Keynes, a obra do Keynes e o keynesianismo, ele defende que o Estado deve participar ativamente da economia em dois sentidos, garantindo que existirão obras a serem feitas, então obras públicas, a dinamizar a economia, principalmente no setor de infraestrutura. E aí, com o Roosevelt seguindo esse planejamento, a gente vai ver que os Estados Unidos vão desenvolver fortemente nesse contexto a construção de estradas. Por exemplo, durante o governo do Roosevelt, que a costa leste vai ser ligada à costa oeste norte-americana, com uma grande rede de ferrovias e rodovias que basicamente passam por lugar nenhum no meio dos Estados Unidos. Aquele meio oeste de deserto e montanha que passa lá, sei lá, nos filmes de terror, o carro quebrou e o cara fica lá perdido no meio do deserto até aparecer um serial killer, qualquer coisa do tipo. Aquilo tudo é possível hoje em dia ser mostrado nas narrativas do cinema, porque foi implementado enquanto obra pública, enquanto construção, na época do governo do Roosevelt. Ô professor, mas você disse que é uma coisa que passa por lugar nenhum. Beleza, passa por lugar nenhum, mas liga dois polos econômicos importantíssimos para os Estados Unidos: Nova York e a Califórnia. Os dois maiores centros de produtividade, os dois maiores centros econômicos norte-americanos. E liga também o Atlântico ao Pacífico. Vejam, agora os Estados Unidos vão atuar com grande clareza em duas dimensões, olhando para dois oceanos diferentes. Outra coisa que o Roosevelt faz em relação a obras públicas, ou incentiva que seja feito, é a construção de aeroportos, portos, todo um conjunto de obras que vão favorecer a infraestrutura que dá base ao desenvolvimento nacional norte-americano a partir da década de 30, ou pelo menos ao novo desenvolvimento. Por isso a gente pode chamar o governo do Roosevelt de um governo desenvolvimentista, ou de nacional desenvolvimentista, baseado nos preceitos econômicos do keynesianismo. E outra perspectiva muito ligada ao keynesianismo que o Roosevelt vai adotar é garantir o nível de empregabilidade na sociedade norte-americana. Como é que ele garantiu o nível de empregabilidade? Ora, obviamente estava associado às obras públicas que ele estimulava, que ele punha em prática a partir do seu governo. Uma vez que eu preciso construir estradas, eu garanto que vai ter gente trabalhando na construção dessas estradas. E se a gente trabalhando na construção dessas estradas, a gente recebendo dinheiro. Se a gente recebendo dinheiro, há consumidores no mercado prontos para adquirir o que está sendo produzido pelos grandes complexos industriais norte-americanos, sejam os regulados pelo Estado ou sejam os de capital privado propriamente dito. Então é a partir desse incentivo a obras de infraestrutura que o governo Roosevelt garante empregabilidade, garante consumidores, que garante a circulação de riqueza nessa sociedade, se contrapondo a uma concentração de renda que era típica do modelo do liberalismo anterior. Vejam, é essa grande crítica que Keynes vai legar ao liberalismo. O problema do padrão liberal de regência da economia é que ele não faz com que haja distribuição de renda. E no momento em que, veja, Keynes está longe de ser um comunista, mas no momento em que não há distribuição de renda na sociedade, não há um consumo, uma expansão da demanda por produtos industriais. Se essa demanda está reprimida, por mais que os produtos sejam elaborados pelas indústrias, não vai haver quem compre propriamente eles. Vai haver superprodução, grande estocagem e aí derretimento da economia a partir de crises que compactam o valor da produção realizada.
Isso tudo de planejamento e de prática que o Roosevelt coloca é incrementado pelo chamado New Deal, ou novo acordo social, o novo acordo da sociedade norte-americana, reunindo aí uma pactuação entre governo, entre trabalhadores reunidos a partir de sindicatos, sociedades sindicais, de empresários e da sociedade civil. Como se todo mundo se reunisse para sentar numa mesa e dialogar, olha, o que é que a gente tem que fazer aqui para resolver os problemas da crise de 29. E a proposta dada pelo governo do Roosevelt é justamente uma série de incrementos que vão conjugar uma regulamentação da atividade industrial com uma melhoria na qualidade de vida e do ganho propriamente dito do trabalhador. Vamos lá observar ponto por ponto para a gente ter uma dimensão do que é que a gente está falando aqui. O primeiro aspecto do New Deal que a gente pode referenciar é o grande investimento público em construções. Isso aqui a gente já falou, tem relação com as obras públicas de infraestrutura, que além de servir mais tarde para distribuição, para o escoamento dos produtos industriais, também vai favorecer a empregabilidade e garantir que existam consumidores aptos a adquirir os produtos produzidos pela indústria. Outra coisa interessante é a limitação da produção industrial. A partir de então, vai se estabelecer um sistema de cotas regido não por uma proibição do incremento da produção, quero dizer, o empresariado não era proibido de produzir mais, mas quando ele produzia mais do que a taxa estabelecida, do que o limite estabelecido, ele tinha que pagar impostos pesadíssimos, o que acabava fazendo com que não valesse a pena produzir mais do que o que era estabelecido pelo governo. Essa limitação acaba com a possibilidade de uma crise de superprodução, na medida em que o governo está regulando os estoques de produtos que estão disponíveis para consumo no mercado. Outra coisa interessante, numa situação aí de crise da demanda, é o controle estatal sobre os preços. Ora, no Brasil, principalmente hoje em dia, é impensável você falar sobre isso, em especial com o fracasso do governo Sarney em estabelecer essa perspectiva e com a ascensão de políticos liberais ao poder, no nosso contexto atual. Mas quando a gente fala do Roosevelt, isso foi muito prático, a partir da crise de demanda, você controlar a subida de preços, impedindo a especulação acionária sobre tanto os preços das indústrias, que estavam atrelados também ao preço de sua produção, como ao preço dos produtos em si. Se eu regulo esses preços, ninguém pode especular em cima deles. O que é que eu quero dizer? Se eu estou estabelecendo que uma lata de Coca-Cola vai ser $1 e ela não pode subir mais do que $1, eu também estou garantindo pelo menos uma previsibilidade na lucratividade da fábrica da Coca-Cola e estou fazendo com que as ações dela não possam disparar em uma especulação acionária ao ponto dela não corresponder mais por um processo de inflação ao valor real da empresa Coca-Cola. Isso vai dar uma certa estabilidade à economia, tanto no sentido da produção, como no sentido do valor das empresas no mercado de ações. E aqui tem uma parada do Roosevelt que é sensacional. Olhando da perspectiva do Brasil de hoje em dia, vocês vão dizer, pô, o Roosevelt é comunista. Por que ele diminui a jornada de trabalho, aumenta os salários dos trabalhadores, garante seguro-desemprego e aposentadoria? Tudo na oposição do que o Brasil vem fazendo para sair de sua crise endêmica de produtividade. O que é que foi que o Roosevelt percebeu nesse cenário de pós-crise ou durante a crise de 29? Que o problema está sempre associado à falta de circulação de capital entre as classes mais baixas da sociedade, classes essas que estão propícias a consumir os produtos industriais. Quando eu garanto uma maior circulação de dinheiro entre essa categoria da sociedade, eu aqueço a economia e faço com que a produção seja prolífica, que ela seja realmente consumida, que o dinheiro vá para o bolso dos industriais e que isso siga se revertendo
no investimento e crescimento sustentável da economia, a partir de uma lógica de que existem consumidores para a produção que é efetuada. Então, no momento em que eu diminuo a jornada de trabalho do trabalhador e a empresa precisa continuar produzindo o tanto que ela produzia, imaginem que eu sou, mais uma vez usando a Coca-Cola, que eu sou um camarada que faz o lacrezinho da Coca-Cola e trabalho lá 8 horas por dia. Vamos supor que durante o governo Roosevelt há uma regulamentação das leis, isso é só para fins de exemplo, tá? Das leis trabalhistas, e a partir de agora eu só vou trabalhar 4 horas por dia, recebendo o mesmo salário ou até um salário um pouquinho maior do que o que eu recebia. Eu vou ficar feliz, eu vou ter uma maior disposição, maior tempo disponível para trabalhar, vou crescer minha renda, porque eu posso trabalhar agora na Coca-Cola e também, sei lá, na Pepsi, ao mesmo tempo, já que eu sei fazer lacre. Vou ter mais dinheiro, vou consumir mais, proporcionalmente, em relação a isso. E, além de tudo, eu garanto que, já que eu só trabalho 4 horas, e a Coca-Cola vai precisar de alguém fazendo, durante outras 4 horas, o lacre para suas latas, que continuam sendo produzidas mais ou menos no mesmo nível, eu garanto que tem que se contratar outra pessoa. Então, tem mais gente sendo empregada, certo? Isso é só um exemplo, pessoal. Estou dizendo que a jornada foi reduzida para 4 horas, não. Pelo contrário, ela foi reduzida para 8. Eram jornadas de 10, por vezes de 12 horas de trabalho sequenciais. E agora elas são reduzidas para 8 e, por vezes, dependendo do estado, para 6 horas. O Roosevelt também vai implementar um aumento salarial e uma garantia, veja só, de seguro-desemprego e de aposentadoria. Isso tudo é como se fosse um colchão que protegesse os Estados Unidos de uma queda brusca devido a uma crise, uma vez que o Estado vai garantir dinheiro na mão do trabalhador, o seguro-desemprego, uma vez que ele seja demitido dentro de um processo de crise sistêmica do capitalismo. Vamos lá, a fábrica da Coca-Cola deixa de receber os lucros que ela esperava durante o período de 2 anos. O que é que ela vai fazer agora? Vai ter que me demitir. E como é que eu vou consumir se eu estou demitido, se eu não recebo mais salário? Agora eu tenho seguro-desemprego. Eu garanto pelo menos que eu vou ter uma sobrevida dentro do espaço de consumidor nesse mercado norte-americano. Todas essas medidas que o Roosevelt adota vão acabar gerando um reaquecimento da economia que já volta a subir, a crescer, ainda que parcamente, ainda que pequenamente, a partir de 1933, o ano seguinte à sua eleição. Então é muito prático, é muito claro as conquistas que o Roosevelt vai adquirir nesse cenário econômico dos Estados Unidos. Tamanha é a vitória da política econômica do Roosevelt que a gente vai ver uma popularidade gigantesca desse camarada, ao ponto dele ser o único presidente dos Estados Unidos a se eleger 3 vezes. 2 reeleições no caso. Inclusive, depois do Roosevelt, vão proibir a possibilidade de mais de uma reeleição nos Estados Unidos, coisa que anteriormente não tinha sido feito. Mas por que o Roosevelt consegue esse panorama tão interessante na sua vida política e de reconhecimento popular? Principalmente porque ele realmente consegue, através de práticas claras, tirar os Estados Unidos de uma situação miserável de crise, colocando dinheiro no bolso do trabalhador, colocando o trabalhador como protagonista da atividade econômica, embora não como produtor, mas sim como consumidor. É uma valorização do consumidor a partir dessa perspectiva de plano econômico keynesianista ou de plano econômico desenvolvimentista. Para ficar bem claro, então, fazendo uma ponte desde o começo desse conteúdo, os Estados Unidos vão sair da Primeira Guerra Mundial como principal potência do capitalismo, o que os leva necessariamente a produzir mais, e essa superprodução norte-americana vai sofrer problemas de graves crises quando a Europa volta também a construir o seu tecido industrial. Muito produto no mercado, pouco consumidor, pouca distribuição de renda, vão levar ao processo de crise de 29, que vai ser sanado principalmente a partir das políticas econômicas do governo do Franklin Delano Roosevelt, em especial o New Deal e a política keynesianista de incremento a obras públicas e a
compreensão, ou pelo menos compromisso, do governo norte-americano com a manutenção do nível de empregabilidade. De um modo geral, são essas pontes que a gente faz falando sobre o conteúdo da Grande Depressão, da crise de 29. E aqui a gente pode falar que também nem toda a sociedade vai seguir o mesmo processo para sair da crise de 29. Enquanto os Estados Unidos vão adotar uma regulamentação da economia a partir da perspectiva do Estado, a gente vai ver, em contrapartida, a Alemanha e a Itália seguindo o caminho de crescimento do totalitarismo, do nazismo, do fascismo, que são os conteúdos que vamos ver nas próximas aulas. Beleza? Seguimos juntos, se cuidem, até o próximo episódio.